Bom, dá para ler o que está escrito? Então, hoje a gente vai trabalhar com as propriedades operatórias do logaritmo e mudança de base. Então, vamos ver um pouco de história. Alguém pode ler para mim ou não? Então, eu vou ler, que vocês estão acordando, né? Resumo da história. Cálculo, como aprendemos nos anos iniciais da escola, não eram conhecidos de todos nos séculos atrás. Por exemplo, na Europa do século XVII, as operações de multiplicar e de dividir só eram ensinadas nas universidades e eram com técnicas bem diferentes das que usamos hoje. Então, a matemática que a gente está estudando hoje, por exemplo, logaritmo no primeiro ano, ela não era ensinada antigamente na escola. Nem função, nem trigonometria, principalmente logaritmo porque ele não tinha nem descoberto, né? Não tinha nem sido descoberto, nem sido inventado. Então, conforme a, a história vai mudando e as coisas vão sendo descobertas, o nosso currículo também vai sendo mudado. No entanto, as grandes navegações que buscavam terras novas e mercados exigiram cálculos mais precisos e mais rápidos. Por que que com a grande navegação a gente precisava de mais cálculos, né? Por quê? Porque você tinha que traçar uma trajetória com segurança para que uma embarcação saísse de um lugar, da Europa geralmente, né, para ir para um outro lugar, e você tinha que ter segurança de que aquela embarcação iria seguir seu curso. Então, como que se fazia esse cálculo dessa navegação? Se fazia um guia pelas estrelas, né, que eram aparecidas na carta estrelar naquela época, né? E para fazer essas contas, você perdia muito tempo, porque não tinha calculadora, né? Então, todo mundo tinha que fazer as contas na mão. E então, por que que surgiu os logaritmos? O logaritmo, ele apareceu no século XVII e a ideia básica era substituir operações mais complicadas, como multiplicação e divisão, por operações mais simples, como adição e subtração. Porque para você trabalhar com um número com muitas casas decimais, se perdia muito tempo fazendo multiplicação e divisão. Então, o objetivo era trabalhar com o logaritmo para que você pudesse transformar a multiplicação e a divisão em adição e subtração. E é essa a ideia que a gente vai estudar hoje. Os principais inventores dos logaritmos foram o suíço Joseph Bridge e o escocês John Napier, cujos trabalhos foram realizados separadamente. Cada um descobriu o logaritmo de forma separada, de forma independente. A nossa primeira atividade desse bimestre vai ser uma pesquisa sobre o John Napier. Eu vou abrir semana que vem essa atividade. É um trabalho de pesquisa, vai ser uma das avaliações informativas, né? Dos trabalhos, e vocês vão me entregar uma pesquisa sobre o John Napier. A pesquisa vai poder ser ou no Word ou escrita à mão, caso vocês escrevam, professora, não tenho como mandar um documento, posso mandar foto? Pode mandar foto, não tem problema, desde que a foto seja nítida. Então, hoje vamos ver as propriedades do logaritmo. Os logaritmos considerados em uma base qualquer A gozam das seguintes propriedades gerais. Em qualquer sistema de logaritmo, o logaritmo da própria base é igual a 1. Então, essa propriedade a gente já viu
Log de A na base A é igual a 1. O logaritmo que tem o logaritmando e a base iguais é igual a 1. Por exemplo, logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Logaritmo de 35 na base 35 também é igual a 1. Propriedades gerais do logaritmo. Qualquer sistema de logaritmos, o logaritmo de 1 é zero. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Por exemplo, logaritmo de 1 na base 5 é igual a zero. Logaritmo de 1 na base 13 é igual a zero. Logaritmo de 1 na base 0,6 também é igual a zero. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Propriedades gerais do logaritmo. Terceira, se A é maior que 1, os números maiores que 1 têm logaritmos positivos. Já os números menores que 1 têm logaritmos negativos. Por exemplo, logaritmo de 10 na base 3. Repara que o número, eu não vou pedir para ninguém gravar, tá? Ó, o número é positivo. Por quê? Porque é 10. 10 é maior que 1. Logaritmo de 17 também é positivo. Logaritmo de 0,5. 0,5 é um número menor do que 1. Então, ele já tem um valor negativo. Então, se os números forem maiores do que 1, o logaritmo é positivo. Se for menor do que 1, o logaritmo é negativo. Ó, logaritmo de 0,7 também é negativo. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver que a função logarítmica, ela é uma função que tem essa característica assim, ó. E aqui é o número 1. Então, para valores maiores do que 1, o logaritmo é positivo. Para valores menores do que 1, o logaritmo é negativo. Vou passar. Propriedades de logaritmo. Os números negativos não têm logaritmo real. Então, se eu tiver aqui no meu logaritmando um número negativo, o logaritmo não existe. Logaritmo de menos 8 não existe. Logaritmo de menos 11 na base 3 também não. Logaritmo de menos 1 na base 0,8 não existe. E o logaritmo de menos 4 na base 0,2 também não existe. Dá para ver que o E está cortado, é que ficou um azul muito clarinho. Mas aqui, ó, esse símbolo de E ao contrário, com um traço, significa que não existe. Então, um logaritmo de um número negativo em qualquer base não existe. Quando a base A de um logaritmo é maior do que 1, como é que eu posso comparar os logaritmos? Quando que eu vou saber que um logaritmo é maior do que o outro? Se eles têm a base A maior do que 1 e a mesma base, eu vou comparar somente o número do logaritmando. Como assim, professora? Vamos ver. Ó, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Logaritmo de 5 na base 7 e logaritmo de 4 na base 7. Eles têm a mesma base. Então, basta eu comparar o número do logaritmando. Se 5 é maior do que 4, então o logaritmo de 5 na base 7 também vai ser maior do que o logaritmo de 4 na base 7. Já se a base é um número menor do que 1, a comparação é ao contrário. Se 5 é maior do que 4, mas a base aqui, ó, é menor do que 1, então o logaritmo de 5 na base 0,6 é menor do que o logaritmo de 4 na base 0,6. Vamos ver um outro exemplo aqui.
Ó, logaritmo de 15 na base 3. 3, a base, é maior do que 1. É maior do que o logaritmo de 11 na base 3. Por quê? Aqui porque 15 é maior do que 11. E se for ao contrário? Se for a base 0,3, a base é menor do que 1. Então, essa comparação vai ficar ao contrário. Logaritmo de 11 na base 0,3. Eu só posso comparar logaritmos de mesma base, tá, gente? Vou continuar dando prosseguimento aqui. Propriedades gerais do logaritmo. Então, agora eu listei todas as propriedades como se fosse um resumo. Logaritmo de 1 na base A é sempre igual a 0. Logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Logaritmo de B na base B é igual a 1. Então, se eu tiver o logaritmando e a base iguais, o resultado é 1. Se eu tiver B elevado a N na base B, o logaritmo é N. Ela é parecida com essa daqui, ó, com a de cima. Logaritmo de B na base B é igual a 1. E logaritmo de B elevado a N na base B é igual a N. B elevado a logaritmo de A na base B. Então, aqui eu tenho a potência, que é um logaritmo na base B, e eu tenho a base do expoente, que também é B. Então, é como se eu pudesse cancelar. Vai resultar só o logaritmando, que é o A. E a propriedade que a gente usa, né, para resolver as equações. Se eu tenho dois logaritmos iguais na mesma base, então os logaritmandos são iguais. Propriedades operatórias. Os logaritmos possuem propriedades que... Professora, você pode voltar para eu tirar um print? Ah, tá, volto. Obrigado, viu? Tá. Essa propriedade, esse quadrinho, tem na apostila de vocês. Deixa eu pegar aqui a apostila. Para vocês podem acompanhar pela apostila. Está na página 10 da apostila de vocês. E agora, para a próxima, a gente vai para a página 11. Propriedades operatórias. Então, propriedades operatórias do logaritmo. Os logaritmos possuem propriedades que permitem simplificar o cálculo das expressões numéricas. Lembra que eu falei no início da aula? Eu falei que os logaritmos foram criados, né, pelos matemáticos para facilitar o cálculo, porque naquela época, né, na época das grandes navegações, eles usavam o ábaco para fazer os cálculos. Para simplificar o cálculo na hora de substituindo multiplicação por soma e divisão por subtração. São essas as propriedades que nós vamos ver agora. Que o logaritmo ele foi criado para isso. Então, primeira propriedade. O logaritmo de um produto de 2 ou mais fatores é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho logaritmo de A vezes C, eu substituo esse produto por uma soma. Então, o logaritmo de A vezes C na base B é o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Vou ver o exemplo. Então, aqui, se eu tenho
2 vezes 5 vezes 3. Se, por exemplo, eu quisesse calcular o logaritmo de 30, 30 eu posso substituir como sendo o produto de 2 vezes 5 vezes 6. Então, ao invés de calcular o produto, eu vou calcular a soma. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 5 mais logaritmo de 3. Aí você vai me perguntar, professora, mas eu não sei o valor de nenhum deles. Por isso que na época em que o logaritmo foi criado, também se criou a tábua de logaritmos, que é parecido com a tábua trigonométrica, que você consultava esses logaritmos básicos, que é 2, 5, 3, para você poder calcular o logaritmo de um número maior. Então, outro exemplo, logaritmo de 11 vezes logaritmo de 9 vezes o logaritmo de 7, na base 0,4. Vai ser a soma. Logaritmo de 11 na base 0,4 mais logaritmo de 9 na base 0,4 mais logaritmo de 7 na base 0,4. Segunda propriedade operatória. O logaritmo do quociente é igual à diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor. Então, agora, se eu tiver uma divisão, logaritmo de A dividido por B, na base de A dividido por C, na base B, é igual a logaritmo de A na base B, menos o logaritmo de C na base B. Então, se eu tenho uma divisão, 13 dividido por 5 na base 7. O logaritmo será logaritmo de 13 na base 7, menos o logaritmo de 5 na base 7. Logaritmo de 4 na base 9, logaritmo de 4 sobre 9 na base 0,1. É igual ao logaritmo de 4 na base 0,1 menos logaritmo de 9 na base 0,1. Propriedade da potência agora. Terceira. O logaritmo de uma base é igual ao produto do expoente da potência do logaritmo da mesma base da potência. O que é isso? Se eu tenho log de B elevado a n na base A, é como se eu passasse esse n para frente. Ó, vai ficar n vezes log de B na base A. Então, toda vez que no logaritmo eu tenho uma potência, eu posso passar essa potência para frente. E aí vai ficar n vezes logaritmo de B na base A. Então, na verdade, aqui eu estou transformando a potência em um produto. Vamos ver um exemplo. Logaritmo de 3 elevado a 4 na base 8 é igual a 4 vezes logaritmo de 3 na base 8. Repara que esse 4 fez o quê? Ele foi para frente. 4 vezes logaritmo de 3 na base 8. Logaritmo de 7 elevado a 3 na base 0,9. Vai ficar 3 vezes logaritmo de 7 na base 0,9. Vamos, então, fazer uma aplicação da propriedade dos logaritmos. Observando um sistema de logaritmo de base qualquer A, veremos que só as potências inteiras de base têm logaritmos inteiros. Então, foi essa propriedade aqui, ó, a gente já tinha visto. Por quê? Porque esse n vai passar aqui para frente. Então, vai ficar n vezes
logaritmo de A na base A. Só que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Então, vai ficar n vezes 1, que é igual a n. Então, resulta que logaritmo de A elevado a n na base A é igual a n. Por exemplo, logaritmo de 2 elevado a 5 na base 2 vai ser a potência, 5. Logaritmo de 7 elevado a 0,3 na base 7. Ó, repara que é o logaritmando igual à base. Então, vai ficar 0,3. Logaritmo de 0,6 elevado a 4 na base 0,6. É 4. Então, resumo da propriedade. Logaritmo de A elevado a n na base A é igual a n. Vamos aplicar a propriedade dos logaritmos na base 10. Então, olha só, toda vez que eu escrevo um logaritmo sem a base, implicitamente, a base aqui, implicitamente a base é 10. Então, logaritmo de 10 na base 10 elevado a 3 é a mesma propriedade, é igual a 3. Logaritmo de 10 elevado a 7. Se eu não escrevo nada, é porque é base 10. Então, é 7. Logaritmo de 10 elevado a menos 4. Menos 4. Então, resumo das propriedades operatórias. Primeira propriedade. Eu transformo produto em soma. Então, logaritmo de A vezes C na base B é igual a log de A na base B mais log de C na base B. Eu transformo divisão em subtração. Então, logaritmo de A sobre C na base B é log de A na base B menos log de C na base B. E eu transformo uma potência num produto. Vou passar esse n para frente. Então, vai ficar n vezes log de A vezes B. Então, esse é o resumo das nossas propriedades. Se vocês quiserem, pode dar o print agora, que é o resumo. Mas essas propriedades estão todas escritas na página 11 da apostila de vocês. Posso dar continuidade? Pode. Então, vou. Vamos, então, fazer os exercícios, tá? Então, sabendo que logaritmo de 2, se não tem nada escrito, é base 10, é igual a 0,30. E logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,48, aplique as propriedades para calcular. Logaritmo de 6. Vamos pensar. O 6, ele pode ser escrito como um produto de dois números, certo? Ih, peraí, cadê minha caneta? O 6 pode ser escrito como produto de 2 vezes 3. Eu não sei o logaritmo de 6, mas eu sei o logaritmo de 2 e sei o logaritmo de 3. E a propriedade diz que eu transformo esse produto em uma soma. Realmente, é muito mais fácil eu somar esses dois decimais do que multiplicá-los, não é? Então, vai ser 0,30 mais 0,48. Por quê? Porque eu transformei esse produto numa soma. Agora, repara que eu estou na mesma base, que é a base 10.
Então, 0,30 mais 0,48, 0,78. Então, o logaritmo de 6 é 0,78. E o 5, como é que eu posso escrever o 5 usando esses logaritmos? Ué, professora, você vai fazer 2 mais 3? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que usar ou o produto ou uma soma. Então, eu vou fazer o 5 sendo 10 sobre 2. Ué, professora, mas não tenho 10 aqui. Mas eu sei quanto é o logaritmo de 10 na base 10, porque eu estou trabalhando aqui base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, eu posso fazer o 5 como sendo 10 dividido por 2. E eu vou transformar essa divisão numa subtração. Logaritmo de 10 na base 10, eu sei que é 1. E o logaritmo de 2 na base 10 é dado pelo problema, 0,30. Então, logaritmo de 5, 0,7. Repara aqui, ó, 5 não é menor do que 6? Então, o logaritmo de 5 é menor do que o logaritmo de 6. Vou para o próximo. 8, usando a propriedade. Logaritmo de 8. 8 é logaritmo de 2 elevado a 3. 8 não é 2 elevado a 3? Vou usar a propriedade. Vou passar o logaritmo aqui para frente, ó. 3 vezes logaritmo de 2. O problema tinha dado que o logaritmo de 2 é 0,30. Então, vai ficar 3 vezes 0,30. 0,90. Logaritmo de 9. Logaritmo de 9 é logaritmo de 3 elevado ao quadrado. Que eu vou passar aqui para frente, ó. 2 vezes logaritmo de 3. 2 vezes... deixa eu pegar o valor aqui do logaritmo. É 0,47. 0,95. Ai. Dois vezes 7, 14, vai 1, dá 8, 0,94. Deixa eu ver o outro. Logaritmo de 200. Aí, esse eu já deixei aqui marcado. Esse, eu vou ter que usar as duas propriedades juntas. 200, eu vou escrever como sendo 2 vezes 100. Logaritmo de 2 na base 10, eu sei quanto é. E o logaritmo de 100, eu vou escrever como sendo 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 2 vezes o log de 10 na base 10. Isso é 1. Então, é 2 vezes 1, dá 2. E o logaritmo de 2, 0,31. Então, basta somar. 2 mais 0,301, 2,301. Mudança de base. Existe uma propriedade nos logaritmos que se chama mudança de base. Essa matéria está na página 12 da apostila de vocês. Existe uma propriedade dos logaritmos denominada mudança de base,
que permite o cálculo do logaritmo em qualquer base, a partir dos logaritmos decimais. A mudança de base é dada pela fórmula log de A na base B é igual a log de A na base C sobre log de B na base C. Repara que esses números aqui, o logaritmando, vai ser um logaritmando numa base que eu quero trabalhar e a base vai se transformar em logaritmando. E aí os dois vão ficar aqui, ó, na mesma base. Em muitos casos, na resolução de operações envolvendo logaritmos, é viável e se faz necessária a utilização de técnicas capazes de fornecer de forma precisa e direta um conjunto de soluções e questões. E essa técnica é conhecida como mudança de base. Então, foi o que eu falei para vocês, ó. O A vem para cá e o B vai passar a ser o logaritmando nessa nova base. Observe que inicialmente temos um logaritmo qualquer representado numa base B e o logaritmando A. Fazendo a mudança de base, vamos transformar esse logaritmo no quociente de dois logaritmos na base C. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu quero calcular o logaritmo de 64 na base 4. Então, eu não sei quanto é, mas eu posso mudar tudo para uma base 2, que eu sei calcular o logaritmo. Por quê? Porque 64 é uma potência de 2 e 4 também é uma potência de 2. Então, eu vou fazer logaritmo de 64 na base 2 e logaritmo de 4 na base 2 também. Vou calcular cada um deles. Logaritmo de 64 na base 2. Como é que eu calculo? 2 elevado a x é igual a 64. Só que 64 é 2 elevado a 6. Então, eu tenho a mesma base, eu vou igualar os expoentes. X igual a 6. E o logaritmo de 4 na base 2? É 2 elevado a x igual a 4. 2 elevado a x igual a 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então, x é igual a 2. Vou igualar os expoentes aqui em cima. Então, eu já sei quanto que é o logaritmo de 64 na base 2, é 6. E sei quanto é o logaritmo de 4 na base 2. Ó, é 2. Agora, eu vou colocar cada um deles no seu lugar. O numerador é 6, o denominador é 2. Então, 6 sobre 2, 3. Portanto, o logaritmo de 64 na base 4 é 3. Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos as propriedades operacionais do logaritmo e nós vimos mudança de base. Essa matéria, ela tá página 10, página 11 e página 12 da apostila de vocês. Para a gente encerrar a aula, eu vou pedir para que vocês façam o exercício. Ó, a matéria está na página 10, da página 9 até a página 12. E eu vou pedir para que vocês façam o exercício da apostila, exercício 5 e exercício 7 da página 13. Assim a gente conclui a aula de hoje. Eu vou depois botar o resultado na... Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou botar o gabarito da apostila no mural. Aí vocês verifiquem o gabarito, tá? Mas primeiro tem que fazer o exercício. Vou parar a gravação. Alguém tem alguma pergunta? Parar de compartilhar a tela. O nosso tempo da reunião já está acabando. Então... Professora, a Oi. senhora vai esse vídeo depois, né? O vídeo vai ficar lá exposto, por isso que eu faço a gravação. Que aí pode ver de novo, tá? Quem não me deu o nome, me dá agora. Rafael, Marcelo, que botou aí.
Marcelo. Pedro, como você está, Pedro? Professora, eu tô vivo, né? Ontem eu fui lá no hospital, de novo, né? Porque eu comecei a dar uma dor nas costas. Descobri que eu tô com infecção urinária também. E eu também tive, sabia?